Jeremias capítulo 18, versículo 1. Jeremias capítulo 18, versículo 1, texto bastante conhecido. Vamos estar lendo aqui, os irmãos estão acompanhando. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Bem, queridos? Queridos, é interessante nós pensarmos aqui. O Senhor queria falar com a nação de Israel através do profeta Jeremias, e eu vejo assim que o nosso Deus é um Deus muito didático, né? E Ele usa muitas vezes as questões com as quais nós temos familiaridade para nos ensinar lições, né? No caso do profeta Jeremias, Ele mandou ele descer na casa do oleiro. Deus poderia ter falado abertamente, Deus poderia ter falado: olha, é o seguinte, eu tenho poder sobre vós, para moldar vocês, para transformar a vida de vocês, para trabalhar na vida de vocês como o meu coração quiser. Mas Deus mandou ele descer na casa do oleiro, né? Eu acho interessante essas questões, porque a gente vê que Deus usa recursos. Quando Ele quer realmente transmitir uma mensagem, quando Ele quer ensinar algo profundo, Ele muitas vezes nos coloca diante de uma situação que nos leva a pensar, que nos leva a raciocinar, e nos leva a entender com profundidade o que Ele quer nos dizer. Então, quando Jesus ele queria trazer uma mensagem para os discípulos, Ele usava coisas do dia a dia, né? Ele falava ele usou a rede, né, para falar dos peixes, para falar da colheita, para falar do reino dos céus, que muitas vezes o reino dos céus é comparado a um pescador que vai e lança a sua rede ao mar e pega muitos peixes, e depois traz para a praia, e aí seleciona, né, os bons e os ruins. Então ele usa o exemplo da rede para mostrar que muitas vezes no reino de Deus muitos vêm, mas nem todos ficam, né? Nem todos permanecem. Há uma espécie de seleção que acontece no reino espiritual das nossas vidas, né? É como se quem tem que ficar fica, quem não tem que ficar não fica, né? Mas quem somos nós para dizer quem vai ficar e quem não vai? Só Deus tem o controle dessas situações. E aqui nesse texto nós vemos o oleiro, né? O oleiro fazendo o vaso, e ali o Senhor ele fala com Jeremias dizendo: olha, é o seguinte, Jeremias, olha para o oleiro que está fazendo o vaso. E aí Jeremias fica olhando, fica imaginando que Jeremias fica ali olhando para aquele vaso sendo feito, e aí o oleiro vai e coloca a mão dentro do barro e começa a fazer a roda girar, porque diz que o vaso era feito em cima de uma roda, e o barro era colocado ali, a roda girava, e o oleiro ele colocava a mão no barro e ele ia mexendo naquele barro, e introduzindo a sua mão no interior daquele barro, para que ele pudesse fazer daquele barro um vaso, né?
E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida de uma maneira minuciosa. Deus ele coloca a sua mão na nossa vida, aonde nós precisamos muitas vezes sermos trabalhados, sermos moldados, sermos transformados. A mão dele é algo que está presente sobre nós em todo o tempo, né? E eu fiquei pensando nessa questão de como Deus estava trabalhando com Jeremias a situação do oleiro e do barro. E ele diz assim: não tenho eu poder para fazer do barro um vaso como eu quiser fazer? Então nós começamos a entender que a relação entre o barro e o oleiro é uma relação de submisso e daquele que exerce autoridade, né? É uma relação onde um se dobra diante daquele que tem a autoridade para fazer e para cumprir propósitos, né? Na sua estrutura, na sua formação. Então eu vejo assim que uma das coisas que esse texto me chama a atenção sobre o vaso, porque o vaso é comparado a pessoas, né? Então Israel era comparado ao vaso que estava nas mãos do oleiro. Então eu começo a trazer isso para a nossa vida hoje. Nós usamos muito uma linguagem nossa de evangélicos, o vaso, né? Tudo bem, vaso? O Rodrigo usa muito essa expressão, né? Inclusive eu não estou vendo o Rodrigo aí, mas é uma expressão que a gente usa muito. E aí, vaso, como é que você está, vaso? E assim vai, porque a gente se vê nessa posição. E eu vejo assim que às vezes existe a incoerência do vaso. O que é a incoerência do vaso, pastor? É aquela questão onde o vaso perde a visão de quem é o oleiro. É aquela questão onde muitas vezes o vaso ele traz para si, para dentro do seu coração, a intenção de ser o próprio oleiro da sua vida, aonde o vaso ele acha que ele tem o poder de exercer a maneira como ele vai viver, de decidir como as coisas devem acontecer, e ele acaba então entrando no campo do oleiro. E isso muitas vezes, irmãos, deve nos fazer refletir sobre a questão da instituição que muitas vezes quer entrar na nossa vida. Às vezes nós entendemos que Deus é maior, que Deus exerce autoridade sobre nós, mas nós muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer criar uma maneira de como conduzir as coisas da nossa vida, às vezes dentro da nossa casa, às vezes na nossa vida espiritual, na maneira como nós devemos ler a Bíblia, na maneira como nós devemos estar na casa de Deus, na maneira como nós devemos orar. E nós começamos talvez de forma consciente ou inconsciente, nós começamos a assumir a função de oleiro. Nós começamos a moldar a nossa vida, não mais como Deus quer, mas como o nosso coração orienta, como o nosso coração deseja. E aí nós começamos a nos tornar vasos defeituosos, começamos a nos tornar vasos com problemas, começamos a nos tornar vasos mal feitos. Por quê, irmãos? Porque quem tem a forma, quem tem o referencial do que é um vaso bom, quem é, irmãos? É o oleiro. É ele que sabe como fazer vaso, é ele que sabe como construir, é ele que sabe como moldar o vaso. Nós não. E é interessante que lá em Romanos, no capítulo 9, o Senhor ele dá através do apóstolo Paulo, ele dá uma inquirida na igreja, né? Romanos 9, 20, ele dá uma questionada, né, na igreja de Romanos, nos crentes ali da igreja de Romanos, e ele diz assim: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios. Aqui, irmãos, esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está dando uma corrigida na igreja, principalmente naqueles que achavam que poderiam questionar a Deus, em função de que Deus privilegia uns ou desprivilegia outros, ou escolhe uns e não escolhe outros. E o apóstolo Paulo estava mostrando que que Deus não é um ser injusto, que nós que muitas vezes somos injustos em querer julgar a Deus. É como se Deus quisesse dizer o seguinte para mim, para você e para aquela igreja naquela época: eu sei o que eu estou fazendo, e vocês tentam entender o que eu estou fazendo com um entendimento limitado, porque, irmãos, Deus não se revelou na sua plenitude total para nós, na sua palavra. Ele se revelou dentro de uma, vamos dizer assim, de uma condição que nos desse, dentro de uma limitação que nos desse a condição de entender o suficiente de quem Ele é, o suficiente de quem Ele, do seu caráter, da sua maneira de existir, da sua maneira de agir, do seu amor. Mas Deus, Ele vai muito além, e nós queremos muitas vezes julgar o agir de Deus, quando nós nos comparamos e julgamos que Deus está agindo de uma maneira mais abençoadora com uns e menos abençoadora com outras pessoas. E isso é uma tentação para a vida do crente. Às vezes nós, por não vermos o agir de Deus da maneira como nós gostaríamos, em muitos momentos da nossa vida, qual é a tendência do ser humano? Julgar o agir de Deus. Mas a gente não tem coragem de falar isso, a gente não fala, mas no nosso coração isso acontece. E tem gente, às vezes, que tem até vamos dizer assim, a ousadia até de falar, né? Mas a maioria não fala. O que o Senhor está dizendo? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Então a incoerência do vaso é querer ser o oleiro da sua vida. O oleiro da nossa vida é o Senhor. Ele sabe. Se você está passando por uma situação hoje que você não entende, que você não compreende, que você não gostaria de passar, trabalhe com o seguinte entendimento: eu não sei, eu não compreendo o porquê dessa situação, não sei o porquê disso, mas eu sei que o meu Deus sabe o que Ele está fazendo, e eu preciso descansar na certeza de que Ele sempre faz o melhor para mim. Eu não sei, não compreendo, mas eu tenho um Deus que sabe, e eu tenho que descansar nessa certeza, a soberania de Deus sobre a minha vida. Então nós que estamos aqui hoje, temos que entender que o nosso Deus está no controle de tudo. Então quando Ele leva o profeta para a casa do oleiro, para a olaria, é como se Ele quisesse dizer assim: o oleiro tem o controle do barro, eu tenho o controle da vida de vocês, eu sei o que eu estou fazendo. Então não desanima, não fique chateado, não julgue, né? E mais, não queira determinar como as coisas vão acontecer. Deixe que eu, como Deus, como oleiro, dê o direcionamento devido, né? Então não entre na incoerência do vaso, que é muitas vezes querer ser o oleiro da sua própria vida. A outra questão que me chama a atenção aqui é a segurança do vaso. A palavra de Deus diz que Jeremias ele olha, né, o barro que está ali, e o vaso que está nas mãos do oleiro, ele se quebra, mas o oleiro não joga fora aquele vaso, ele continua trabalhando com ele, ele continua trabalhando com aquele vaso. O vaso quebrou, mas estava na mão do oleiro. O vaso se desfez, mas continuou na mão do oleiro. O vaso se arrebentou, mas ainda está nas mãos do oleiro. O que eu quero dizer para você, querido? Quebrado, machucado, ferido, mas você está na mão do oleiro. Não importa o jeito que você está, importa que você está nas mãos do oleiro. Porque às vezes nós nos quebramos, às vezes nós nos ferimos, às vezes nós, irmãos, falhamos até para com Deus, fracassamos em relação ao propósito de fazer a vontade de Deus, mas nós estamos nas mãos do oleiro.
É isso que me chama a atenção, que o oleiro, ele não pega o barro e joga fora, ele continua trabalhando com ele. Isso quer dizer que Deus, ele não descarta a gente com facilidade. Ele é diferente de nós, né? Nós, com muita facilidade, a gente desiste das pessoas. Sim ou não, irmãos? A gente desiste com muita facilidade das pessoas. Você já estava conversando com uma pessoa na cidade e essa pessoa estava falando que na nossa época, quem já tem mais de 40 anos, nós chegamos aos 50, os casais brigam, mas eles, por mais que eles tenham as desavenças, os problemas, que todo casal tem a sua dificuldade, todo casal tem os seus conflitos, mas na nossa época é mais difícil o povo se separar. A gente acaba se entendendo, a gente acaba se acertando, porque a gente consegue ter uma noção mais clara do valor do outro. A gente consegue ter uma noção mais clara da importância daquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado para ser apoio, para ser companheiro ou companheiro, e que passou por momentos difíceis ao nosso lado. Então a gente não joga essa história no lixo com facilidade. É uma história que tem um peso, tem um valor para nós. E aí essa pessoa comentou que nos dias de hoje é muito diferente. Os casais, por coisas mínimas, por situações fúteis, por brigas assim, às vezes por motivos os mais sem valor possível, né? Motivos fúteis, motivos sem um grande peso em valor, os jovens hoje se separam com muita facilidade. Então a gente vê que o amor hoje, a noção de amor hoje, ela é muito mais descartável. Só que Deus, Ele é um Deus que não descarta quem Ele ama. Então Deus não descarta você, Larison, Deus não descarta você, Ornette, Sebastião, Rodrigo, Davi, Marlene, a mim. Deus não nos descarta porque nós quebramos, porque nós falhamos, porque nós erramos. Ele nos mantém na mão dele, Ele nos mantém com Ele, Ele continua investindo na gente. Às vezes a gente pode pisar na bola com Deus, mas Deus não pisa na bola com a gente, né? Eu me lembro de Pedro quando nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e aí ele vai embora chateado, entristecido. E eu imagino, irmãos, que Pedro passou no coração dele o seguinte pensamento. Eu posso imaginar, isso não está na Bíblia, estou imaginando. Eu imagino que Pedro falou assim: não tem mais jeito, eu errei muito feio com Jesus, porque eu disse para ele que eu nunca iria abandoná-lo, que eu iria até a morte. Eu menti para ele, porque eu disse que todos poderiam negá-lo, mas que eu não negaria. Mas chegou na hora H, eu neguei ele 3 vezes. Eu imagino que Pedro falou assim: acabou para mim, ele não vai me aceitar mais, ele não vai mais querer me ter ao lado dele como um discípulo, como um servo, como um obreiro. Só que quando Jesus ressuscita, Pedro está lá no mar, e Jesus vai lá na praia e chama todo mundo. E antes disso, irmãos, antes desse momento, que para mim é um momento marcante, antes disso, quando Jesus ressuscita, e é falado ali para as mulheres que vão ao sepulcro para visitá-lo, eu não sei se o anjo fala para as mulheres ou o próprio Jesus, eu não lembro aqui como o texto relata, acredito que tenha sido o anjo, mas o anjo diz assim: vão, avisem os discípulos e avisem também a Pedro. Mas a gente diz assim: mas você já mandou avisar os discípulos? Pedro não está incluído, né? Só que Pedro é mencionado de uma maneira, vamos dizer assim, particular. Ele é evidenciado. Além dos discípulos é mencionado o nome dele, Pedro. Por quê, irmãos? Por causa daquilo que eu falei agora há pouco. Porque o Senhor sabia que no coração dele, ele se sentia mais decepcionado que os outros, mais indigno do que os outros. Por quê? Porque diferente dos outros, ele foi lá e disse que nunca negaria. Só que o Senhor fez questão de dizer: eu ainda
quero você, eu ainda acredito em você, eu ainda quero trabalhar com você. E quando Jesus vai lá na praia, ele chama os discípulos, Pedro vai nadando, chega lá, e Jesus tem aquela conversa com ele, do tu me amas 3 vezes, e Pedro diz, Senhor sabe todas as coisas, e aí Jesus diz, vai, apacenta os meus cordeirinhos, vai, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você errou, você se quebrou, você falhou, mas eu não desisti de você. Então muitas vezes é assim conosco, é assim na minha vida, é assim na sua vida. Com Deus sempre existe uma nova chance de se levantar, de se reconstruir, de se refazer de novo. Muitos de nós precisamos ser refeitos, às vezes nas nossas emoções, às vezes na nossa visão ministerial, e o oleiro, ele trabalha isso na gente, irmãos. Nós só não podemos desistir do oleiro, porque o oleiro não desiste da gente, mas nós, infelizmente, podemos desistir do oleiro. Embora o barro ele seja uma matéria que não tem poder de decisão, nós podemos desistir, nós podemos jogar a toalha, nós podemos dar as costas para Deus. Mas essa noite Deus está dizendo para cada um de nós que Ele é o oleiro da nossa vida, que Ele quer trabalhar conosco, que Ele quer insistir conosco, que Ele quer realmente fazer de nós um vaso de honra, né? Um vaso de honra. E aí eu entro no terceiro ponto, que são os vasos de honra e de desonra. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Versículo 14. Vou pedir para cada um estar lendo um versículo. Larson leu o 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, não tenha contendas de palavras, para nada aproveito, e são para perversão dos ouvidos. Davi. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Marlene. Aurinete. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Sebastião? Larson? Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 21 eu vou ler. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será o que, irmãos? Vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Ele continua: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Amém, queridos? Então esse texto aqui, o apóstolo Paulo dá uma orientação para Timóteo, dizendo assim: traz à memória a todos os crentes, que eles não fiquem brigando, que eles não fiquem tendo contendas ou discussões de palavras, porque o que estava acontecendo aqui nesta igreja, irmãos,
estavam tendo muita contenda e discussão, e as discussões eram teológicas, não eram discussões qualquer, eram discussões onde alguns se sentiam conhecedores da verdade e da doutrina, mas na realidade estavam querendo se exaltar com base nesse conhecimento. E aí ele cita o nome aqui de Emineu e Fileto, e uma das situações que esses dois discutiram foi sobre a ressurreição, e eles de certa forma trouxeram ali uma heresia sobre a ressurreição, dizendo que a ressurreição já era algo que tinha acontecido e que não aconteceria mais, assim como aconteceu quando Jesus foi crucificado, e naquele dia houve a ressurreição de muitos mortos. Se você for lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 27, 52 e 53, está relatado que muitos túmulos se abriram e muitos ressuscitaram e voltaram à vida, e eles estavam pregando que aquela ressurreição ali já era a ressurreição e que não havia mais uma outra ressurreição de mortos, e eles perverteram o coração de muita gente. E aí eu faço uma reflexão, né? Nós que lidamos com as questões espirituais, com as doutrinas, será que nós podemos, irmãos, discutir um determinado assunto sem realmente ter conhecimento, um conhecimento profundo daquilo que realmente nós estamos falando? Será que é prudente nós muitas vezes ficarmos discutindo essas situações quando nós não temos um conhecimento exato, profundo daquilo que nós queremos transmitir? Então tudo que nós falamos influencia pessoas, sim ou não? Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós pensamos saber sobre a palavra de Deus, quando nós trazemos para um ambiente de discussão, para um ambiente de debate, ali nós influenciamos positiva ou negativamente as pessoas. Depende se nós estamos certos ou não na nossa posição. Então por isso que nós temos que, todos nós como igreja, o que nós temos que fazer, irmãos? Ler o que, irmãos? A palavra. Nós temos que vir à escola bíblica dominical, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que estudar os temas, nós temos que estudar, irmãos, tudo aquilo que é trazido para nós através das lições que são compartilhadas pelos professores, pelos mestres, pelos líderes, por aqueles que Deus levantou com o dom do ensino na igreja, porque a igreja precisa crescer e amadurecer no conhecimento da palavra, para que nós não venhamos a cair no engano de alguém que muitas vezes pode aparecer aparentemente pregando algo verdadeiro e de repente pode ser uma heresia. Eu pergunto para os irmãos, nós temos heresias no nosso tempo? Temos muitas, mas quem vai estar mais bem preparado para discernir o certo do errado, para discernir o que é verdadeiro do que é falso? Quem estiver mais fundamentado na palavra de Deus, quem estiver mais fundamentado nas doutrinas da palavra de Deus. Então eu achei interessante um questionário que o Lares me passou aí no virtual da igreja, para as pessoas responderem, né? Quantas vezes você lê a Bíblia? Como que você lê a Bíblia? Enfim, é importante a gente ter uma leitura de como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual fora dessas quatro paredes. Porque, irmãos, o nosso crescimento não pode depender só do que acontece aqui dentro. Nosso crescimento precisa depender do que acontece aqui dentro, mas também do que acontece lá fora, na nossa vida de intimidade com Deus, no nosso relacionamento de busca pelo Senhor, na nossa casa, na nossa atitude de praticar o que nós aprendemos. Tudo isso nos faz crescer, mas colocar a nossa mente, o nosso coração na palavra nos trará discernimento espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele viu ali muitas contendas. Ele começa a orientar a Timóteo dizendo: fala para eles não ficarem contendendo, porque isso corrompe o entendimento das pessoas, e isso se torna como uma doença, uma gangrena. E a gangrena é uma doença que ela
ela vai contaminando, ela vai crescendo, ela vai se espalhando aonde ela está, né? Então, vamos dizer assim, as heresias, as contendas, as discussões, elas podem ser prejudiciais para o crescimento da fé. E aí ele diz assim, que quem foge dessas coisas se torna um vaso de honra. Quem se purifica dessas questões, quem foge da contenda, quem foge dessas situações, se torna um vaso de honra, preparado para toda a boa obra. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que parar para pensar, que vaso eu tenho sido? Eu tenho sido um vaso de honra? Eu tenho sido um vaso usado por Deus? Que vaso eu tenho sido na casa do Senhor? Aonde tem contenda, eu estou ali participando? Ou onde tem contenda, eu entro levando paz? Eu procuro pacificar, eu procuro trazer todo mundo para a palavra, para que a gente não tenha mais contenda, para que a gente não tenha mais discussão. Quem eu sou dentro da casa de Deus? E aí, irmãos, para encerrar, eu não vou entrar assim no detalhe, mas existem 7 fases para a construção de um vaso, e eu só vou discorrer assim, citando cada uma delas. A primeira fase é a escolha do barro, ou seja, o barro, ele é um material muito simples, mas quando ele é colocado nas mãos do oleiro, ele se torna algo precioso. Por exemplo, você já viu aí na rua alguém vendendo barro? Vendendo barro, irmão? Ou vende a terra? É a terra para fazer aterro, seria isso? Nesse sentido a terra é vendida, né? Mas estou falando assim, você viu alguma banquinha, alguém vendendo barro? Assim, porções de barro? É uma coisa que você não vai encontrar, né? Porque é uma coisa que praticamente não tem valor. Uma quantidade grande de terra para você fazer um aterro tem valor, mas um punhadinho de barro, né, às vezes parece uma coisa bem sem valor. Ou às vezes você até encontra vendendo um barro para fazer um cimento, não sei, mas é uma coisa muito insignificante. Agora, quando você vai às vezes numa exposição onde tem vasos, você encontra vasos caros. Os vasos têm valor? Então o vaso feito tem mais valor que o barro, sim ou não? Então quer dizer que quando nós somos escolhidos por Deus e permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, Ele acrescenta valor à nossa existência, Ele coloca valor em nós. Então a primeira situação é a escolha. Você foi escolhido, Deus tem te dado valor nessa terra, Deus tem colocado em você propósitos, princípios, Deus tem colocado sobre você a promessa da vida eterna. Tudo isso faz de você uma pessoa de valor, uma pessoa que tem valores inestimáveis, porque são valores que vêm de Deus. Segundo, Deus peneira o barro. Então quando você pega o barro, o oleiro pega o barro, ele peneira o barro, porque o barro, ele tem coisas impuras, tem pedras, tem galhos, tem raízes, tem lixo. Então tudo isso precisa ser removido. O barro, ele precisa se tornar limpo para poder ser usado para fazer um vaso. Então eu quero dizer para vocês, muitas vezes a gente passa pela peneira de Deus. Deus olha o que é lixo em nós, Ele tira. O que não serve, Ele tira. O que é pedra na nossa vida, Ele tira. Tudo aquilo que nos impede de sermos um material limpo para que Ele possa usar, Ele remove. Terceiro, Deus amassa o barro, né? Depois do barro ficar limpo, ele precisa ser amassado para que ele possa se tornar um material mais flexível, porque a terra sem água, ela fica como? Seca, dura. Mas se você coloca água e mexe, como é que ela fica? Mais mole, né? Mais flexível, né? A água representa a ação do Espírito Santo, a ação da palavra de Deus. E quando a água vai entrando no barro, vai dando uma liga
e aquilo que não fazia parte do barro começa a fazer, e o barro começa a encontrar uma ligação com aquela água, e eles começam a interagir um com o outro. E isso mostra o quê? Que Deus está nos preparando para algo que Ele quer fazer, e mudando a nossa estrutura. Então a nossa estrutura é mudada quando a água do Espírito, a água da palavra entra na nossa vida. Quarto passo é a curtição. Depois que amassou, jogou a água, aquele barro ele tem que ficar debaixo de uma lona durante um tempo, para que as bolhas saiam, para que ele não se torne uma estrutura frágil, que quebre com facilidade, e aí ele fica ali escondido, né? É o tempo em que Deus nos dá um anonimato, em que Deus nos esconde, mas Ele está trabalhando na nossa vida. Porque tem muito crente que quer aparecer, né? Quer estar aparecendo, e às vezes Deus não quer que você apareça. Deus quer que você, naquele momento, fique ali quietinho. Você só fique ali, sendo trabalhado. Quem tem que aparecer não somos nós. Quem tem que aparecer é Deus em nós. Às vezes a gente vai ficar no anonimato, às vezes a gente vai ficar num canto, mas não quer dizer que Deus não está trabalhando na vida da gente. O quinto passo é a formação. Deus pega o barro, leva para a roda e vai dar forma para ele. Aí a formação é a nossa vida ministerial, é o nosso caráter, os nossos valores, a nossa capacitação. Deus vai começar a dar forma a isso. Deus vai começar a trabalhar isso em nós, desde o desenvolvimento da nossa vida. O sexto ponto, depois que nós já estamos num vaso formado, a gente fica na prateleira, descansando. A gente fica ali, na vitrine. É o momento quando Deus começa a nos expor. Quem é que já se sentiu exposto, né, diante das pessoas? Deus começa a expor você. Ele já te deu dons, Ele já te deu uma formação, Ele já te deu uma capacidade. Agora Deus começa a expor você. E aí é o momento quando as pessoas te criticam, é o momento quando as pessoas falam bem e falam mal de você, é o momento quando as pessoas elas olham para aquilo que é bonito em você, que elas acham bonito, ou para aquilo que elas acham feio em você. As pessoas te julgam, as pessoas te apontam, as pessoas jogam pedra, porque tudo que está na vitrine, né, irmãos, às vezes se torna alvo de pedradas, né? É o momento quando Deus te expõe. E o último lugar, o último passo, é quando Deus pega o vaso da prateleira e põe na fornalha. Ali o vaso vai ser testado pelas provas. Ali toda a obra que Deus fez vai ser posto à prova. Tudo que Deus trabalhou na vida daquele vaso vai ser provado diante das suas aflições, diante das suas provações, diante das suas lutas, diante dos seus momentos de sofrimento. E é interessante que a fornalha ela vai aquecendo aos poucos. Começa do menor para o maior, do fogo mais brando para o fogo mais intenso, para tirar as impurezas que não são percebidas de imediato, que não são externas, que estão escondidas dentro da estrutura do vaso. E aí as aflições, as provações, o calor das provas vão mostrar para mim e para você aonde ainda existem impurezas em nós, que Deus está tratando, que Deus está trabalhando, para que nós sejamos vasos de honra usados para a sua glória. Então todos esses passos fazem parte da nossa jornada, irmãos. Então vocês veem como é que é um vaso nas mãos do oleiro? Um vaso nas mãos do oleiro precisa entender que ele não é o oleiro. Começa por aí, né? Apenas fazendo uma recapitulação. Se Deus levou Jeremias para lá, é para mostrar que existe a autoridade, existe aquele que é maior e aquele que é menor, aquele que trabalha e aquele que é trabalhado. Então Deus está na posição de autoridade, não sou eu, nem você. Então quem manda na nossa vida não somos nós, é Deus. Quem define os rumos não somos nós, é o Senhor. Quem define como as coisas devem ser não somos nós, é o Senhor. Segundo, o vaso ele está seguro nas mãos do oleiro. Pode acontecer o que acontecer na tua vida, Deus te segura, Deus te sustenta.
Terceiro, nós temos que ser vasos de honra, né? Temos que nos apartar das coisas que muitas vezes só nos levam para longe de Deus, para a desaprovação de Deus, contendas de palavras, né, mexericos, fofocas, maledicências, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. A gente tem que fugir dessas coisas para sermos vasos de honra e passarmos pelas fases, entendermos que como vasos Deus nos escolheu, como vasos Deus nos peneira, como vasos Deus nos amassa, como vasos Deus nos coloca no lugar de curtição, como vasos Deus nos forma, como vasos Deus nos coloca na prateleira e nos expõe, como vasos Deus nos permite passar pelas provações, pelas lutas, pelas situações de aflição, para que a sua obra em nós seja aprovada e a gente possa ser visto como um vaso que foi bem feito. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos orar.